Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Meu Carro dos Sonhos. Aqui nós discutimos tudo sobre avaliação automotiva para você comprar ou trocar de carro sem ser enganado, mesmo do absoluto zero, mesmo que você não entenda nada, tá? Eu sou Igor Salviano e no episódio de hoje nós vamos discutir 5 maneiras de avaliar os pneus do carro que você está comprando ou trocando, tá? Para começar aqui, a gente precisa falar o que são os pneus. Eles são, presta atenção, gente, o único ponto de contato entre o carro e o asfalto, tá? O único ponto de contato que existe entre o solo e o carro são os pneus. O que eles não são? Os pneus não são, gente, artigos de economia. Eu vejo todos os dias pessoas vão trocar pneus dos carros e querem sempre os mais baratos. E de verdade, não é sobre preço, tá? O pneu não existe margem de erro para o pneu não funcionar. Se um pneu não funcionar de acordo com o que ele foi projetado para funcionar, a sua vida vai estar em risco. A vida da sua família vai estar em risco, das pessoas que você transporta e ainda a vida de terceiros, tá? Então, não é e nunca será um artigo para você economizar, tá? Jamais. Ele é um item de segurança, assim, talvez o mais importante, tá, gente? Ele, de fato, que tá ali sofrendo e fazendo o carro rodar, tá? Vamos falar aqui dos quais tipos de pneus existem. Existem os pneus novos, que eu acabei de falar para vocês, deveriam ser a única opção. Temos também pneus recalchutados, temos pneus remoldados e temos os pneus frisados, tá? Apenas os pneus novos, gente, têm devida segurança para você transportar e levar a sua vida, tá? Para transportar a vida da sua família. Apenas. Ah, Igor, mas sempre usei outros tipos de pneus e nunca tive problema. Eu falei uns dias atrás aqui em uma caixinha dos stories que eu respondi e eu falei que existem diversos pontos no carro, gente, que não deve existir uma margem de erro, tá? Não tem como existir uma margem de erro. O que você quer dizer, Igor? É simples. Um pneu, não existe uma margem de erro para um pneu. Não existe uma margem de risco para um pneu, tá? Você não pode nem sonhar que o pneu não funcione, ou que ele arrebente, ou que ele aconteça alguma coisa com ele, porque ele vai colocar sua vida em risco. Não existe essa opção, ou não deveria existir, tá? Por isso eu enfatizo a importância de pneus novos, simplesmente porque o risco é a sua vida, tá? É a vida de terceiros, é a vida as vidas que vocês estão transportando nos carros de vocês. Então, todas as outras 3 opções que eu falei para vocês aqui, exceto os pneus frisados, que são pneus clandestinos, tá, pessoal? São falcatruas
feitas para gerar um aspecto visual melhor nos pneus, tá? As opções de recauchutagem ou remoldagem são, por vezes, podem ser funcionais em casos raros, tá? Casos raríssimos, mas nunca, jamais elas vão gerar um nível de segurança próximo a de pneus novos. Nunca, tá, pessoal? Pode falar o que quiser, pode falar que sempre usou, pode falar que tem teste, pode falar o que quiser. Não existe comparação de segurança entre um pneu novo e um recostado ou um pneu remoldado, tá? E por que é importante você saber avaliar os pneus do carro na hora da compra? A primeira parte, pessoal, é de fato a segurança. Como a gente já falou aqui, não existe margem de risco, tá? Não existe um pneu não estar em perfeitas condições. Porque, novamente, eu enfatizo aqui, ele é o único ponto de contato entre o solo e o carro. Imagina a quantidade de peso que esse pneu não suporta com o carro parado. Agora imagine em uma curva a 80 km por hora, quando a carroceria do carro pende. Imagine a pressão e o peso que esse pneu suporta, gente. Assim, são é, é uma pressão de um nível estratosférico, tá? Não tem como a gente mensurar aqui. Não é tangível eu falar aqui para que vocês entendam, tá? Eu quero só que vocês imaginem a pressão de fato que exerce ali. Imagina um pneu dianteiro quando ele está fazendo a curva, tá? Porque a direção é feita na frente. Então, imagine o peso ali, a tração, a direção, tudo, tá? Então, a segurança, não existe negócio, não existe negociar a sua segurança, tá? Sua vida não tem preço. Segundo ponto, segundo motivo pelo qual você deve saber avaliar os pneus de um carro quando você está comprando ou trocando, é de fato pela economia, pela parte financeira. Por que, Igor? Gente, principalmente após esse período pandêmico que a gente viveu aí, a matéria-prima, a borracha, subiu demais, tá? O preço dos pneus, assim, ele multiplicou, tá, gente? Um pneu mais barato que existia, pneu 013 que saíam em carros populares, hoje você não consegue encontrar um de qualidade, primeira linha e de marca, uma marca premium, por menos de R$ 400 um pneu, tá? Agora, você imagina nesse caso específico de um carro popular, mais velho, mais antigo, que saíam com esses tipos de pneus. No caso de trocar 4 pneus, já assim com serviço de alinhamento, balanceamento e troca, vai beirar muito, vai ficar muito próximo de R$ 2.000. Ou até, em alguns casos, excede esse valor, tá, pessoal? Então, e lembrando que eu estou falando aqui de carros básicos mais velhos. É imprescindível em carros mais caros. Facilmente um pneu chega a passar de R$ 1.000, gente.
um pneu, tá? Então, você imagina, você compra um carro fazendo contas sobre preço de mercado, sobre possíveis gastos, mas eu garanto que você nunca vai fazer calcular um gasto de R$ 4.000, tá? De R$ 3.000. Nunca. Assim, de pronto. Não vai. Aí você vai comprar um carro. Visivelmente, para quem não entende, os pneus estão ok. E passa um tempo, você percebe que o pneu de um lado está comprometido. Ah, Igor, beleza, eu troco um só. Não troca. Você precisa trocar o par, os dois, pelo menos, tá? Não existe pneu ficar diferente, ele pende para um lado, não tem como, tá? A dirigibilidade do carro muda, fica tudo diferente, tá, pessoal? Então, pela parte financeira, é imprescindível você saber avaliar de forma clara os pneus do carro que você está querendo comprar ou trocar, tá? É imprescindível. E se você não avaliar, o que vai acontecer? Você possivelmente pode adquirir esse carro e vai ter surpresas desagradáveis. Muito, muito desagradáveis. Vamos pensar só no caso financeiro aqui, pessoal. Você vai ter um prejuízo desse que eu acabei de falar para vocês, gigantesco, tá? Gigantesco. E muitas vezes sem esperar. É um prejuízo inesperado, tá? Contando só a parte financeira. Vamos excluir a parte da segurança. Porque como eu já falei para vocês que não existe margem de erro, não existe margem de risco para a segurança, tá? Se não der certo, é a sua vida que se vai, tá? Ou a vida de alguém. Então, não existe essa possibilidade, tá? É necessário ter essa parte em mente para a gente começar nas 5 formas, nos 5 tipos de coisas que a gente vai avaliar, tá? Nos pneus. Então, vamos lá. A primeira coisa, a primeira forma, primeira avaliação que a gente faz nos pneus de um carro são os tipos do pneu. Igor, como assim? Não entendi que tipo de pneu você está falando. É o que eu falei lá no começo, pessoal. Aqui a gente vai inspecionar visualmente e identificar se a gente está avaliando um pneu novo, um pneu recalchutado, um pneu remoldado ou ainda um pneu frisado, tá? Igor, por que eu preciso avaliar que tipo de pneu o carro tem? Que diferença isso vai fazer? Diferença financeira, pessoal. É imprescindível saber que tipo de pneu está ali no carro. Por quê? Eu não acabei de falar para vocês que só o pneu novo é aceitável em níveis de segurança, em níveis de confiabilidade, em níveis de preservar a sua vida e a vida de terceiros. Então, quando você vai comprar um carro, se você não se deparar com pneus novos, você precisa fazer o cálculo de uma troca de pneus.
uma troca de jogo de pneus ou do par de pneus, seja lá quais forem que não sejam novos, tá? Ah, Igor, mas nem vou viajar com o carro, vou rodar só dentro da cidade aqui e tal. Tudo bem, eu falei para você que existem exceções para pneus recauchutados ou ainda remoldados, tá? Que posteriormente eu vou discutir com vocês, explicar cada um o que são as vantagens e as desvantagens. Mas por hora você precisa saber que apenas pneus novos têm as suas funções devidamente executadas. Apenas pneus novos têm uma entrega de segurança e confiabilidade de forma íntegra, de forma a preservar as vidas, tá? Então, nesse caso, se você vai rodar, vou rodar só dentro da cidade, ou ainda vou rodar na estrada de terra aqui, moro numa roça, num sítio, ou coisa do tipo. Pra mim, pessoal, de verdade, é, é uma pura ilusão a pessoa falar que não vai viajar, tá? Porque, querendo ou não, você tem o carro ali para utilizar. O carro é sua ferramenta. Ele tem que te levar para onde você precisar e quiser, tá? Não tem essa de ser, eu tenho carro, mas eu não vou viajar, eu vou andar só por aqui. É pura ilusão, tá? De economia burra mesmo, de não gastar dinheiro em colocar um pneu novo. Então, mesmo assim, eu quero deixar ele, o pneu. Tô comprando o carro, tô vendo que o pneu não é novo, tá? É um pneu recostado ou ainda remoldado e quero deixar. Quero deixar porque para onde eu vou rodar ele vai me atender. Tudo bem, mas você pode e deve usar esse artifício do preço, do orçamento de jogo de um jogo de pneus na negociação, tá? É imprescindível você usar isso na negociação para conseguir um desconto. E esse desconto você deveria de fato trocar os pneus, colocar pneus novos. Mas se você não for, se você for utilizar esses pneus, continue utilizando, mas tenha esse dinheiro guardado que posteriormente você vai precisar dele, tá? A segunda forma, a segunda coisa que a gente precisa avaliar, pessoal, a segunda avaliação que a gente faz nos pneus de um carro quando a gente está comprando ou a gente está vendendo, trocando, tá? São as medidas e as datas de fabricação desses pneus. Igor, para que eu vou precisar saber a medida? Se está lá no carro, é a medida certa. Não funciona assim, pessoal. Grande maioria dos carros tem as medidas de pneus adulteradas. Por que, Igor, que tem a medida adulterada? Quem quer fazer um negócio desse? Por economia, gente. Na maioria das vezes por economia, tá? Ou ainda por aquela ilusão de, vou deixar o carro mais alto, vou deixar o carro mais bonito, o carro fica mais largo, mais encorpado, vou trocar a medida dos pneus. Ou ainda pior, que acontece muito, fulano me falou que trocou, colocou essa outra medida e ficou ótimo o carro dele. Nós vamos ter aulas aqui falando só sobre a medida dos pneus, tá? Por que não se deve adulterá-las? Mas, gente, é imprescindível deixar as medidas originais. Com as medidas originais, seu carro vai desempenhar
vai ter o desempenho normal que ele foi projetado, ele vai te entregar a economia padrão que ele foi projetado para entregar, tá? Ele vai te entregar a estabilidade que ele foi projetado para entregar. A suspensão dele foi projetada para aquele pneu. A estrutura foi projetada para aquele pneu, tá? E as datas, Igor? Por que eu devo avaliar? Gente, aí tá talvez um dos pontos mais importantes, tá? Que acontece muito com steps, por exemplo, que são pneus que muitas vezes ficam esquecidos dentro do porta-mala ou ainda embaixo do carro, né? Onde a gente sabe que tem carros que possuem steps em diversos lugares diferentes, né? De modelo para modelo varia muito a posição do step. Então, gente, esses pneus ficam guardados por muito tempo. Ah, Igor, e que diferença faz? É simples, gente. Muita gente não sabe, mas a borracha tem validade. E com o pneu não é diferente, tá? Um pneu tem uma validade de 5 anos. Então, é imprescindível avaliar as datas dos pneus. Se ele já tem 5 anos desde que foi fabricado, você precisa calcular o preço do jogo de pneus e abater no valor da negociação, tá? Ou se ainda estiver próximo desses 5 anos, tá? Lá na frente, quando a gente for discutir sobre os tipos de pneus diretamente, vocês vão ver que o calcanhar de Aquiles, tá? O ponto principal de um pneu remoldado é de fato a validade das carcaças, tá? Mas isso é lá para frente. Então, vocês precisam avaliar as datas dos pneus quando vão comprar ou trocar de carro, tá? O terceiro ponto de avaliação dos pneus quando você vai comprar ou trocar de carro é a parte lateral dos pneus. O que eu vou avaliar ali, Igor? É simples, pessoal. Ali vocês vão ver se a superfície do pneu tá toda simétrica, tá? Se tá tudo uniforme. O que eu quero com isso? Eu quero identificar possíveis bolhas que faz no pneu, tá? A lateral do pneu tá aqui. Ele pode não ficar liso, pessoal. Ele pode fazer calos aqui, tá? Aqui tá liso, ele começa, faz um ressalto e continua liso. São as bolhas, tá? Acontece muito, muito, principalmente em pneus mais baixos, tá? Pneus mais fininhos ali, de um perfil mais baixo. Por que isso acontece, Igor? Isso é proveniente de dilatação, pessoal. Dilatação da estrutura interna do pneu por conta de buraco, tá? Alguma batida, algum buraco esse carro passou e ao passar na deformação aquela estrutura rompeu e ela dilatou e quando volta ao normal fica aquela bolha do lado, tá? Ah, Igor, mas o carro tá rodando normal com aquilo. Então, gente, mais uma vez eu volto a enfatizar. Não existe margem de risco quando se fala de pneus.
porque é a sua segurança que está em jogo, tá? Não tem como ficar com um pneu com bolha, ficar com aquele ressalto. Não existe isso, tá, pessoal? Então, sempre que você for comprar ou trocar de carro e avaliar o pneu, enxergar uma bolha, entenda que aquele pneu precisa ser trocado. E de novo, não só ele, nesse caso, o outro precisa ser trocado também, tá? Pelo menos o par. Não tem como ficar um pneu novo e o outro pneu desgastado. O carro vai ficar torto, tá? Beleza, Igor. Entendi os 3 pontos. Vamos agora para o quarto ponto de avaliação dos pneus, quando você quer comprar ou trocar de carro, tá? É imprescindível você avaliar esse quarto ponto. E aqui, agora a gente saiu da lateral do pneu, tá? A gente saiu da face do pneu, aquilo que é visível, e a gente vai para a parte que roda, para a parte que entra em contato com o solo, tá? Agora a gente vai avaliar a circunferência, a banda de rodagem, tá, gente? Por que, Igor? Aqui, pessoal, a gente vai avaliar possíveis dilatações na banda de rodagem, que é onde está o contato. E não só dilatações. Ali a gente vai possivelmente enxergar cortes, enxergar machucados, enxergar objetos que podem ter entrado ou estão lá dentro do pneu, tá? Porque aquilo ali está em contato com o solo e passa por cima de tudo. Então, a gente precisa avaliar aquela parte, tá, pessoal? Acontece muito também casos de derrapagem, tá? E que o pneu gasta, ele não fica uma circunferência perfeita. Em algum ponto dele, ele fica reto, ele desgasta. Esse pneu também está condenado, tá? Não tem como você rodar com um pneu que não esteja com uma circunferência perfeita. É imprescindível saber avaliar essa parte, pessoal, tá? Por que, Igor? Novamente, o orçamento de uma troca de pelo menos um par de pneus precisa ser colocado no valor da sua negociação, tá? Só agora, depois desses 4 pontos que eu passei para vocês aqui de avaliação de um pneu, que a gente vai avaliar o quinto ponto. O quinto ponto que a gente avalia num pneu de um carro, num jogo de pneus de um carro, quando se está comprando ou trocando de carro, é o desgaste, que em alguns casos é a única coisa que o pessoal olha, tá? O que eu vou olhar ali, Igor? Ali, pessoal, a gente tem a marquinha de troca do pneu, chamado TWI. Se já tiver próximo desgaste, você vai precisar colocar também no valor dessa negociação a troca dos pneus que estão desgastados, levando em consideração que esses pneus passaram pelos quatro pontos de avaliação
anteriores que a gente falou aqui e tava tudo ok com eles, tá? Beleza, Igor. Isso aí eu já sabia olhar. Tranquilo. Agora você vai avaliar a forma de desgaste desta banda de rodagem. Ou seja, a forma que gastou. Gastou tudo igual? Gastou a beirada esquerda que gastou igual a direita? O meio gastou igual? Não adianta nada. Às vezes você pode olhar o TWI ali, que ele fica no vão, nos elos do pneu, e eles ainda vão estar numa distância saudável, numa distância razoavelmente boa. Mas quando você olha na beirada do pneu aqui, ele já gastou tudo, ele está liso aqui na beirada. Esse pneu também está condenado, gente. Você vai precisar trocar ele, tá? Então você precisa trocar por segurança e você precisa calcular esse orçamento no momento da compra ou da troca, tá? Para quê? Para que você não tenha surpresas inesperadas, surpresas indevidas num futuro próximo, tá? E provavelmente você não seja enganado, porque o vendedor vai saber disso, tá? Pode ter certeza que ele sabe disso, sabe dessa situação dos pneus. É inevitável que ele saiba, tá? Com isso, se o desgaste está irregular, você também vai ter que ter uma margem de erro aí no valor, no orçamento, na negociação, por conta de corrigir o motivo desse desgaste. Não é só trocar o pneu. Se você colocar um pneu novo, ele vai desgastar igual o velho, tá? Você precisa ter um pedaço, fazer um orçamento prévio, alucinar um valor que seja para corrigir esse alinhamento, tá? Para que, Igor? Para gastar de forma uniforme toda a banda de rodagem, tá, pessoal? É assim, é inevitável e é imprescindível você saber avaliar esses 5 pontos. Assim você vai evitar de ser enganado na hora da compra ou troca do seu carro, tá? É imprescindível. Você precisa disso, tá? E ainda, como um bônus aqui, pessoal, tá? Vou dar para vocês o 6º ponto de avaliação dos pneus do carro quando você vai comprar ou trocar de carro. O que é esse 6º ponto, Igor? Esse 6º ponto, pessoal, nada mais é do que os 5 primeiros pontos que eu falei para vocês da parte de dentro do pneu. Ah, Igor, mas não estou entendendo. Você não falou do pneu, não é o pneu inteiro? É, pessoal, só que a parte interna e muitas das vezes as falcatruas estão escondidas na parte interna, tá? Dos pneus. Muitas das vezes, quando existe uma dilatação, um papo no pneu, ou ainda um desgaste, como a gente falou por conta de frenagem, um corte na carcaça, um machucado lateral, tenho certeza que muitas das vezes o vendedor vai inverter o lado desse pneu e vai colocar a parte machucada, a parte danificada do pneu para dentro. Para que, Igor? Para que saia do seu campo de visão,
tá? Para que você não consiga enxergar esse ponto danificado na hora da compra ou troca do carro, tá? Então é imprescindível manter a atenção sempre para o lado de dentro. Todas as vezes que você for avaliar um pneu e a data, o DOT, como vocês vão aprender a avaliar a data na aula adequada, sempre que a data não estiver para o lado de fora, tenha certeza que esse pneu foi invertido. A data do pneu foi feita, o pneu foi projetado para expor a data para o lado externo, tá? O lado visível, o lado de fora do carro. Então, muita atenção nisso, porque a maioria dos golpes está aí, tá? De as falcatruas, quando se fala em pneus, grande parte está em tentar esconder, tá? Colocar a parte danificada para dentro, onde você não vai conseguir enxergar, onde você não conseguiria, porque a partir de agora, com as informações que vocês têm aqui, com tudo que a gente aprende aqui, vocês vão saber avaliar os pneus do carro quando vocês forem comprar ou trocar de carros. Beleza, pessoal? Então, esse foi o episódio de hoje do meu carro dos sonhos, onde a gente falou aí, eram 5 pontos de avaliação dos pneus e tivemos ainda o 6º ponto, tá? O ponto extra de avaliação dos pneus do carro aí, para que vocês não sejam enganados na hora da compra ou troca dos carros. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo episódio.